Quem lembra? Tu lembra a primeira oração que tu fez? O pastor Irdo disse que lembra. A primeira vez que você orou na tua vida. Tu lembra, Marta? Quem mais lembra? Lembra, Rose? Quem mais? Alguém mais lembra? A primeira vez que orou, Valdemar lembra? Mais alguém? Não lembra a primeira vez que orou? Alguns talvez tenham essa memória, talvez até lembram o motivo, né? Ou algumas palavras que disse quando orou pela primeira vez. Outros, talvez, como eu, por exemplo, que tenho o hábito de orar desde a infância, não vai lembrar qual foi a primeira vez que orou, né? A gente, por exemplo, ensina o Felipe a orar e do jeito dele, ele já repete as palavras, né? Quando ele vai dormir à noite ou quando a gente faz as orações antes das refeições. Talvez ele não vai lembrar, talvez ele vai lembrar uma oração que marca, né? Que talvez vai marcar ele. Eu lembro de algumas orações específicas que me marcaram, mas eu não lembro a primeira vez que eu orei. Mas se, por exemplo, alguém não foi ensinado a orar quando pequeno, ou teve alguma experiência bem marcante, uma lembrança bem marcante de uma oração, aquilo vai ficar gravado na memória. Alguém que nunca cresceu numa igreja, nunca pisou numa igreja, nunca foi ensinado a orar. E aí tem aquele primeiro momento de oração. Vai lembrar por mais tempo também, com toda certeza. Mas e se eu perguntar para você, qual foi o momento da tua vida, da tua caminhada de fé, que você compreendeu que quando você orava, havia alguém ali ouvindo a tua oração? É diferente. Uma coisa é quando a gente para e tira um tempo para falar ou pensar algo. E isso é como se fossem só palavras assim jogadas, né? Digamos, só ditas. Outra coisa é quando tu começa a entender que realmente tem alguém te escutando. E não é uma pessoa física do teu lado, assim, como o Paulinho do meu lado, ou o César, ou a Joyce. Qual foi o momento da tua vida em que tu percebeu que a oração era algo ouvido pelo próprio Deus? Talvez alguns vão dizer, ainda não percebi isso. Às vezes a gente usa uma expressão com os adolescentes e com os jovens que parece que minha oração não passa do teto, não chega ao céu nesse sentido, né? Claro que Deus não está no céu nos ouvindo, Deus está aqui, Deus está ao nosso lado, Deus está conosco nos ouvindo. Mas essa é uma expressão para dizer, parece que não tem ninguém me ouvindo. Talvez tu vai dizer assim, a minha oração ainda é isso. Ainda é só palavras que eu falo, mas que parece que ninguém escuta. Vamos dar um passo a mais. Quando na tua caminhada de fé, você entendeu, percebeu e teve convicção de que, além de ter alguém te ouvindo, tinha alguém falando com você. Quando foi a primeira vez que você ouviu a voz de Deus? Quando na tua vida orar não foi simplesmente falar com Deus, mas escutar a Deus. Subiu de nível, né? Talvez alguns vão dizer nunca. Nunca ouvi a voz de Deus. Esse é um negócio que eu não acredito. Que Deus não fala dessa forma. Talvez outros que tenham uma caminhada de fé vão dar um exemplo, e aí fica a dica para o PG, né? Porque nos PGs vem as perguntas sobre isso. Ah, foi há 10 anos atrás, eu ouvi a voz de Deus. Foi há 5 anos atrás, foi há 20 anos atrás. Acho que ano passado foi a última vez que eu ouvi a voz de Deus. Queridos, tenho uma novidade para vocês. Se a tua resposta é nunca ouvi a voz de Deus, Deus nunca falou comigo, ou falou comigo há meses, há anos atrás, tem uma novidade para te dizer. Tu tá com sério problema no teu relacionamento com Deus.
alguma coisa precisa ser ajustada. Por quê? Deus, o nosso Deus, é um Deus relacional. Ele se relaciona conosco. E não existe relacionamento sem conversa, sem diálogo, sem que os dois falem. Se os teus relacionamentos são baseados em um só falando, tu tá com sério problema nos teus relacionamentos. Simples. Se o teu casamento não tem diálogo, não tem conversa, se você não tem diálogo, não tem conversa com os teus pais ou com os teus filhos, simples, você tá com sério problema nos relacionamentos. Busque ajuda, busque mudar. Com Deus é a mesma coisa. Se não tem diálogo, se não tem conversa com Deus, se tu não ouve a voz de Deus e não fala com Ele, tu precisa mudar esse relacionamento. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como começa essa mudança. Que comece pelo treinamento da oração. E a gente está fazendo as pregações desse mês, desses últimos cultos, com base também nesse livro, Celebração da Disciplina. E a disciplina que a gente traz hoje é sobre a oração. E eu quero começar com uma citação da página 81 que diz assim: não devemos esperar a vontade de orar antes de orar por alguém. A oração é como um trabalho qualquer. Pode ser que não tenhamos vontade de trabalhar. Ou todo mundo acorda na segunda-feira pleno, eba, chegou meu dia de trabalhar. Mas, depois de algum tempo, essa vontade aparece. Talvez não sintamos o desejo de praticar piano, mas depois que nós aprendemos a tocar um pouco, sentimos vontade de aprender mais. De igual modo, os músculos da oração precisam ser alongados. Quando o fluxo sanguíneo da intercessão começa, descobrimos que estamos com vontade de orar. O que o autor está falando aqui, meus queridos? Não esperem vir uma revelação divina com uma vontade imensa. Nossa, mas que vontade de orar. Mas que vontade de falar com Deus. O nosso coração, enganoso e pecaminoso, não gera esse tipo de vontade. Quem gera esse tipo de vontade em nós é o Espírito Santo. E o que o autor está dizendo? Começa. Treina os teus músculos da oração até que eles vão aprendendo o gostinho de ouvir a voz de Deus, o gostinho de estar nos braços de Jesus, como nós cantamos na última música, o gostinho maravilhoso de encontrar descanso em Jesus. E aí a vontade, o Espírito Santo, vai gerando um pouquinho mais e um pouquinho mais. Nós temos experimentado isso no nosso grupo de oração. Esses dias eu falando com alguém sobre um compromisso que a pessoa queria marcar. E aí eu falei assim, marca na terça, às 19h30, né? Depois da oração, porque a oração começa às 18h, normalmente termina até às 19h30. Daí a pessoa disse assim, não, mas daí quando a oração se estender, eu vou perder. Daí eu vou ter que sair. Daí eu falei assim, vai perder a melhor parte, né? Ele disse assim, porque quando a oração se estende, é quando esse agir de Deus também vem trazendo novos motivos de oração, novos motivos de intercessão, novas pessoas para a gente orar. E o negócio fica bom demais, fica gostoso demais. Aí a pessoa fala assim: eu não vou perder essa parte. É sempre muito bom quando a gente fica um pouco mais orando uns pelos outros, intercedendo na presença de Deus. Eu achei isso algo muito legal que a pessoa tem percebido. Como melhorar esse nosso relacionamento com Deus? Como ouvir a voz de Deus? Não é só a Daline que tem dificuldade disso. Não é só você que tem dificuldade com isso. A nossa comunhão com Deus está com um sério problema desde Gênesis 3. Desde Adão e Eva. Desde o primeiro casal que existiu na face da terra. Desde que a comunicação quebrou lá. Quando eles preferiram não ouvir o que Deus tinha dito e ouvir
as distorções, as insinuações que o diabo começou a colocar na mente dele. O ímpeto que gerou nessa voz de Deus fez com que eles desobedecessem a Deus e escolhessem obedecer aos desejos do seu coração, de ser como Deus. Desde lá, nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus. Desde lá, nós não temos mais vontade de conversar com Ele. Porque o que Adão e Eva fazem logo depois que pecam? Eles se escondem de Deus. Eles não querem ter aquele passeio pelo jardim que eles tinham toda tarde com Deus, para conversar e colocar os pingos nos is. Esse é o nosso coração. Isso é o que nós somos. Temos a tendência, todos os dias, de fugir, de não treinar os nossos músculos da oração, do diálogo com Deus, do relacionamento com o Pai. O que a gente faz com isso? Os discípulos viram um novo exemplo de relacionamento com Deus. Eles viram com os olhos. Eles viram que Jesus tinha uma forma diferente de conversar com o Pai. E aí um deles chega e fala: Mestre, ensina a gente a orar. Não que eles não tinham prática de oração, mas havia algo diferente na forma como Jesus orava, na intensidade, na quantidade de vezes, nos momentos de oração de Jesus. E a gente pode falar para Jesus: Jesus, me ensina a orar. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas 11. Lucas 11, versículos 1 a 4. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1 a 4. Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 4. Amém? Amém. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Por enquanto, até aqui. Aqui, Jesus cita a oração do Pai Nosso, uma parte dela. Para quem conhece a oração do Pai Nosso completa, vai saber que aqui ela não está completa, que faltam alguns pedaços. Muito provavelmente, não é o mesmo momento, porque a oração do Pai Nosso lá em Mateus está no início do ministério de Jesus, no Sermão da Montanha. Quando Jesus sobe o monte lá das Oliveiras, chama os discípulos mais para perto, a multidão está ao redor, e ele ensina várias coisas. Uma das coisas que ele ensina é a oração do Pai Nosso. Aqui, ela está um pouco mais resumida. Não se tem certeza se é no mesmo momento ou não, mas muito provavelmente não. Muito provavelmente, um dos discípulos pediu: Jesus, nos ensina a orar. E Jesus repete aquilo que ele já tinha ensinado no Sermão da Montanha, de uma forma um pouco mais resumida. Ele relembra o discípulo do Pai Nosso. E esse discípulo fala assim: olha, esse João que é citado aqui é o João Batista, que veio antes de Jesus para chamar o povo ao arrependimento e para anunciar que viria o Messias. E João também tinha seguidores. João também tinha pessoas que o seguiam, inclusive alguns dos discípulos de Jesus eram discípulos de João. E eles aprendiam a orar com João. Então eles veem um exemplo de Jesus, eles veem o que Jesus estava fazendo,
E alguns textos vão dizer assim: como de costume, Jesus retirou-se para orar. Por quê? Porque Jesus fazia isso muito. Era hábito, era prática. Por quê? Porque Jesus tinha um bom relacionamento com o Pai. E o que eu acho mais incrível nesses textos que Jesus se retira para orar é que, na minha mentalidade, é como se Jesus não precisasse. Sabe? Então, ele é Deus. O que ele não sabe dos pensamentos do Pai? Ele conviveu com o Pai a eternidade inteira. Desde a criação do mundo, ele lá estava. Ele conhecia tudo, os desejos do Pai, ele sabia por que ele tinha vindo. Por quê? Ele retirava tanto tempo para orar, para ter comunhão com o Pai. Porque é maravilhoso estar na presença do Pai. Por um relacionamento. Não só para saber as coisas, como a gente às vezes vai na oração para pedir coisas ou para receber coisas. Não. Mas para estar na presença do Pai. Que é algo maravilhoso, precioso. E os discípulos têm isso como exemplo. O quanto Jesus orava, o quanto ele se colocava na presença do Pai, mesmo conhecendo o Pai como ninguém conhece. Não é assim que as pessoas que a gente mais ama, mais gosta e mais conhece, são as pessoas que a gente mais gosta de passar tempo? Ou você prefere passar tempo com um estranho que tu nunca viu na vida, do que com as pessoas que você conhece e você ama? Não faz sentido, né? Talvez a gente não goste ou não saiba passar tempo com o Pai, porque a gente ainda não o conhece tão bem. Porque a gente ainda não o ama como deveria amar. Como Jesus nos ensinou a amar. E eu não vou entrar muito aqui na oração do Pai Nosso, mas quando eu reli ela, fiquei pensando em algumas coisas. Ela começa dizendo, e nós cantamos o hino que é o hino do Pai Nosso durante o culto hoje. Ela começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Ah, se nós soubéssemos de verdade o que é dizer Pai. Quantas vezes a gente começa as nossas orações e as primeiras palavras são meros jargões? São apenas o hábito que a gente assumiu. Já prestou atenção do jeito que você começa a sua oração? Normalmente a gente começa sempre do mesmo jeito. E cada um tem um jeito. Não é verdade? Alguns começam chamando de Pai, alguns começam falando de Senhor, bondoso Deus, amado Jesus. Mas isso é palavra só que sai da nossa boca? Ou quando a gente fala, bondoso Deus, eu realmente acredito que Ele é meu Deus e que Ele é bom? Amado, eu realmente o amo? Quando nas nossas orações a gente repete, Senhor, 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 será que eu reconheço o senhorio de Jesus sobre a minha vida e sobre a oração que eu estou fazendo? Ou a minha oração é cheia das minhas vontades, mas eu fico chamando Ele de Senhor durante a oração? Quando Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, Ele está nos chamando para um relacionamento com Deus. Não é para ser a forma apenas de começar uma oração. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos santificado o nome de Deus? O nome de Deus realmente é santo para nós? Será que nós realmente queremos que o reino de Deus venha? Que ele faça a vontade dele? Ou a gente está tão fissurado, pensando, querendo a nossa vida aqui na terra, as nossas coisas aqui na terra, que Deus me livre Jesus voltar hoje, porque daí como é que eu vou aproveitar minha vida? Ou Deus me livre morrer, eu morrer. Não! Poxa, se o reino de Deus vir, não vai mais ser essa vida.
Por que que nós ficamos tão apavorados com as coisas que são do reino de Deus, que são da eternidade? Tão desesperados diante da doença e da morte? Poxa vida, será que nós oramos o Pai Nosso com todo o nosso coração? Será que ao cantar venha o teu reino? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Será que eu realmente quero que a vontade de Deus seja feita aqui na terra? Na minha casa? Na minha vida? No meu comportamento? Na forma como eu trato as pessoas? Naquilo que eu priorizo? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando Jesus nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia, Lutero vai explicar isso da seguinte forma: tu não está orando pelo pão de amanhã, nem pelo pão do mês que vem, é o de hoje. O que que significa isso? Confie o dia de hoje. Deixa o amanhã para amanhã. A oração dos Pai Nosso nos ensina a confiar em Deus a cada dia, a não andar ansiosos por aquilo que ainda virá, a não ficar pensando, meu Deus, mas e como é que vai ser se isso acontecer? A oração do Pai Nosso nos ensina a confiar cada dia nas mãos de Deus. E o dia de amanhã eu confio de novo quando amanhã chegar. Perdoa as nossas dívidas, como assim nós perdoamos os nossos devedores. Será que nós temos perdoado aqueles que nos ofendem? Será que nós temos perdoado as pessoas de todo o nosso coração? Assim como Jesus nos perdoa todos os dias, por não confiar nele, por não ouvir a voz dele, por não obedecer a ele? Porque é isso que nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo assim, Pai, me perdoa, assim como eu perdoo o meu irmão. Eita! E se eu não perdoo o meu irmão? Como é que eu vou orar essa oração? É como se eu estivesse dizendo para Deus, ó, oh, Deus, eu não quero perdoar aqui a pessoa, o indivíduo, a situação, então não precisa me perdoar também, tá? Vocês estão vendo a oração que Jesus nos ensina a orar? E não nos deixes cair em tentação. Esse não nos deixes cair em tentação, na verdade, a tradução dele não é bem literal. A tradução literal, ela tem mais a ver, não com o sentido de não deixar, mas no sentido de não fazer. Como se Deus colocasse a tentação diante de nós, mais ou menos isso. E aí, eu me pergunto, Senhor, será que nós temos visto todas as tentações que estão diante de nós? Será que nós temos percebido quanto o Senhor tem nos livrado ou nos chamado a sair dessas tentações? Ou nós caímos nela dia após dia, e a nossa cegueira diante das nossas tentações estão tão grande que a gente nem enxerga mais o pecado escancarado ali. Mas livra-nos do mal, ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E aí o final da oração é uma adoração a Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Será que nós reconhecemos a verdadeira glória de Deus? O reino dele e o poder dele? Ou será que nós temos buscado nos colocar à frente dessa glória? Como nós precisamos aprender a orar de verdade? Foster vai dizer assim, mais uma citação do livro: a oração verdadeira é algo que se aprende. Os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Eles haviam orado a vida toda, mas algo na qualidade e na quantidade das orações de Jesus os fez perceber que sabiam muito pouco a respeito dessa prática. Se a oração podia fazer diferença no cenário humano, então havia coisas que eles precisavam aprender. Eu não lembro da primeira oração que eu fiz.
Eu fui ensinada a orar desde pequena e por isso não lembro qual foi a primeira. Lembro das orações decoradas que eu aprendi, como a gente também ensina para o Felipe. Lá em casa, antes das refeições, a gente ora uma oração que a minha família sempre ora antes das refeições. É uma oração tradicional, assim, até entre o povo alemão. Eu sei que ela existe em alemão também. É uma oração de pedido de que Jesus esteja à mesa conosco. E eu lembro, por exemplo, que quando os meus pais brigavam, e às vezes eles ficavam alguns dias assim, meio sem se comunicar, sem dialogar, a oração é assim, ó. Ó, vem, Senhor Jesus, seja o nosso convidado, e tudo que nos dás, o seja abençoado. Essa é a oração. E eu lembro que quando eles brigavam, eles não conseguiam orar. Eles não oravam. Quem orava era eu e o mano. E aí, uma vez o mano comentou comigo e falou assim: Tu já prestou atenção que hoje é difícil demais orar à mesa pedindo para Jesus sentar ali com a gente quando a gente está brigado? Hoje a gente entende por que, que o pai e a mãe não falavam, não conseguiam orar. Porque convidar Jesus para sentar à mesa, sem conseguir dialogar nem com o outro, como é que vai dialogar com Jesus? A seriedade de uma oração. Os jovens brincam que quando a gente ora, isso que a gente ora na pizzaria, a gente ora em qualquer lugar, né? Eles brincam que parece uma seita, porque é uma oração meio que vira quase um canto, assim, né? Mas é algo muito sério. Você está convidando Jesus para sentar à mesa contigo, para participar da conversa, para participar da comunhão e, além disso, abençoar aquele momento. Eu lembro de momentos de orações na minha vida, desde pequena. Assim como Foster cita que os discípulos também tinham, com certeza, a prática da oração. Só que eles percebem algo diferente da oração de Jesus, nessa comunhão que ele tinha com o Pai. E Deus tem me ensinado nesses últimos anos a ouvir a sua voz. Para mim, a oração sempre foi uma forma de falar com Deus. Eu sempre tive muita facilidade de ouvir a Deus através da leitura da palavra, há um bom tempo já. E a oração sempre foi a forma, então, de eu responder. Por isso que eu sempre lia, ouvia, entendia e depois falava através da oração. Mas a partir também do silenciar e da meditação, eu tenho aprendido a ouvir a voz de Deus através da oração. E desde muito nova, desde jovem, desde adolescente, desde criança, na verdade, eu tenho muita convicção de que Deus ouve as minhas orações. É algo que eu sempre fazia, assim. Meus pais tinham períodos da vida deles que eles brigavam, né? Eu acho que todo casamento é meio assim. E eu orava antes de dormir todas as noites pelo casamento dos meus pais, porque eu morria de medo deles se separarem. Que eu ficava pensando assim, o que eu vou fazer da minha vida se meus pais se divorciarem? Eu orava todas as noites, todas as noites. E aí eu lembro, assim, algumas noites eu dormia antes de orar e passava umas 3, 4 noites que eu não orava, eles brigavam. Eu falava, eita, parei de orar. E eu tinha muita convicção de que Deus ouvia as minhas orações. Em vários momentos. E eu lembro de uma vez eu contar algumas coisas para minha pastora na época, eu devia, sei lá, ter 13, 14, 15 anos, não sei quantos anos eu tinha. E ela falou assim, ó, você toma cuidado no que você fala, do que você ora, porque Deus ouve as suas orações. Mesmo as adorações, as orações imaturas e meio, sei lá, ingênuas de uma adolescente, Deus ouvia, de uma criança que simplesmente pedia pela sua casa, pelo casamento dos seus pais, pelo relacionamento dentro de casa, Deus ouvia. Eu tinha muita convicção disso. Nunca tive dúvidas de que Deus ouvia as minhas orações. Mas, agora que Deus podia falar comigo, esse aí está sendo novidade. E falar, tem algumas pessoas que eu chamo de privilegiadas, assim. A Elza é uma delas, que eu fico indignada. Que elas ouvem a voz de Deus de forma audível. Audível. Isso só aconteceu comigo uma vez, e foi esses dias atrás, que foi no meio da madrugada, que eu só ouvi assim, Daline! E aí, na hora, me veio o texto de Samuel na mente, que é quando Deus está chamando Samuel e ele fala, Samuel, Samuel! E Samuel não entende. Isso era, sei lá, 3, 4 horas da madrugada. Eu não estava conseguindo dormir. Eu estava muito nervosa e muito ansiosa. E aí, naquela hora, veio, Daline! Só ouvi Daline, mas foi o suficiente para entender. Calma, vai dormir, para, chega de lutar.
Mas eu não sou uma dessas privilegiadas que ouve a voz de Deus dessa forma. A voz de Deus vem através do silenciar e Deus começa a organizar a minha mente. E eu consigo discernir o que é da Aline, que é cheio de ego, que é cheio de orgulho, que é cheio de vontade, que é tudo confuso. E o que começa a vir de Deus, que parece que traz paz, que mostra o caminho, muda os meus pensamentos, muda a minha forma de agir, muda as palavras que saem da minha boca. Quando eu fico nervosa, quando eu fico estressada, quando tu para e ora, muda. Os teus olhos mudam. Isso é ouvir a voz de Deus. Você entra de uma forma, você sai de outra. E às vezes não é no mesmo momento de oração. Às vezes tu fica o dia inteiro pensando, poxa Deus, eu ainda não ouvi. Eu ainda não entendi nada. Tá muito bagunçado. Às vezes algumas coisas tu carrega por semanas. E aí, num momento de silenciar, de parar, ou num louvor, aquilo pá, vira uma chave e tu fala, uau, como que eu não tinha entendido isso antes? Obrigada, Deus. É o Espírito Santo virando a chave na nossa mente e no nosso coração. E como tem sido maravilhoso experimentar o cuidado de Deus através dessa disciplina espiritual, através do grupo de oração, que tem sido, eu acredito que não só para mim, mas para muitas pessoas, uma escola de oração. A gente está aprendendo a orar e interceder. Se vocês forem ver aquela caixinha dos pedidos de oração, tem um monte de papel lá dentro. E cada terça-feira a gente coloca mais um monte. E a gente pega todos aqueles papéis e divide entre todo mundo. E todo mundo ora e intercede. Mesmo aqueles que chegaram meio de gaiato, assim, não sabe nem direito o que está acontecendo. E eu tenho falado para a galera que está há mais tempo, a gente precisa ensinar os mais novos a orarem. Mas talvez a gente precise ensinar os mais velhos também a voltarem a orar, a sonhar, a vislumbrar esse cuidado de Deus, esse abraço de Deus, que é a oração, a comunhão com Deus. Foster vai dar um exemplo na questão da oração, que é o seguinte: quando você vai assistir televisão, quando você vai assistir Netflix, ou sei lá, YouTube na sua televisão, no seu celular, e o negócio não pega, não funciona, não aparece lá o que você quer que apareça, o que você faz? Você fala, não deu certo e vai embora? Mas duvido! Se quer assistir um jogo de futebol e não tá aparecendo um jogo de futebol na tela, hoje não tem jogo de futebol. Não é para eu assistir um jogo de futebol. Lançou um novo episódio da série, né? Esse tempo tinha uma série que a gente estava assistindo e fica lá clicando, clicando, até aparecer o episódio da série. Não é assim? Ele vai dar o seguinte exemplo. A gente vai lá, a gente vê se está ligado na tomada, a gente vê se o cabo da internet está conectado, a gente vê se o roteador está passando internet. A gente faz todos os testes possíveis até que o negócio apareça na tela para a gente. Ele vai dizer assim, qual oração? É mais ou menos assim. Tu não tem ouvido a voz de Deus? Tu não tem conseguido falar? Tu precisa fazer ajustes no teu relacionamento com Deus. E aí ele dá uma série de dicas de ajustes para a oração. Se tu ainda não leu, leia. Esse capítulo é fantástico sobre oração. Se você não tem o livro, pede para alguém que tem. Várias pessoas da comunidade têm. Tatiane tem, a Rúbia tem, a Priscila tem, eu tenho, o César tem, o Irno, o Heraldo, o João, o Elza. Várias pessoas têm. Pede para mandar foto. Estou precisando melhorar aqui minha disciplina de oração. Me manda foto aí do capítulo para eu ler. Arruma o que está desconectado. Alinha com Deus para que você ouça a voz dele. Abra a tua Bíblia de novo lá em Lucas 11. Agora o versículo 9. Lucas 11, a partir do versículo 9. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão.
Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Esse texto aqui teria muita explicação. É um texto riquíssimo. Mas uma coisa eu quero dizer sobre esse foco. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batem e a porta será aberta. A grande questão é: o que pedir? No que bater? Jesus não está falando aqui sobre ficar pedindo, 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 pedindo aquilo que nós achamos que é necessário, aquilo que nós entendemos que a gente quer. Ele termina o texto falando assim: o pai dá coisas boas aos seus filhos, aquilo que ele é mau, o pai não vai dar. Gente, quantas vezes a gente não sabe o que pedir para Deus? E a gente pede coisas que aos nossos olhos são boas, mas que vai nos desviar da presença de Deus. Esses dias o mano me contou um exemplo. Ele foi fazer um culto no assentamento e tinha lá uma pessoa que contou uma história que ele foi jogar na Mega Sena e foi ele e a irmã dele. E aí, toda vez que ele ia colocar um número, a irmã dele falava assim: coloca do lado, coloca do lado, coloca do lado. E ele colocou os que a irmã tinha falado. Quando saiu o sorteio da Mega Sena, isso já faz um bom tempo, todos os números que ele queria colocar foram sorteados. Ele teria ganhado na Mega Sena. Ele teria sido milionário. E aí o mano olhou para ele e falou assim: se você tivesse ganhado na Mega Sena, ele não era casado na época, você teria casado com a sua esposa? Não. Você teria os seus filhos? Não. O que que era cobra e o que que era pão? Porque Jesus diz: nenhum pai dá cobra aos seus filhos. Tu estaria nos caminhos de Deus se tu tivesse ficado milionário? Não. O que que foi o melhor de Deus para ti? Entende? É disso que Jesus está falando. O que que é o melhor de Deus para nós? Ele, o próprio Deus. Por isso que ele diz, Jesus termina dizendo: quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Será que nós temos clamado pela presença de Deus nas nossas vidas? Será que nós temos orado de todo o nosso coração para que a gente entenda quem Deus é, ouça a voz dele e seja discípulos amados dele? Ou as nossas orações têm sido em coisas que vão nos afastar da presença de Deus? Tiago vai nos dizer, Tiago capítulo 4, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. O que nós temos pedido? É para a honra e glória de Deus? Ou é para a honra e glória da nossa vontade, do nosso prazer e do nosso querer? Que Deus não atenda uma oração que vai nos tirar da presença dele, que vai nos levar para longe dele. Eu lembro de orações minhas que não foram atendidas. Eu lembro de uma muito específica que não foi atendida e que doeu, que fez eu sofrer, mas que foi para eu aprender, para eu ser lapidada para o ministério, que foi para eu sair da minha zona de conforto e buscar um relacionamento unicamente com Deus, que foi quando Deus nos tirou de um lugar onde a gente tinha pessoas, onde a gente orava junto, compartilhava junto e tinha testemunho da palavra, e nos levou para um lugar onde a gente se sentia extremamente sós, sozinhos, dependentes unicamente de Deus. Eu sei por que Deus não atendeu a minha oração naquela época. Tenho outras orações que Deus não atendeu e que eu não entendo até hoje.
creio que um dia vou entender, talvez na eternidade. Preciso confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Na oração, oração de verdade, diz Foster, começamos a orar segundo os pensamentos de Deus, desejar as coisas que Ele deseja, amar as coisas que Ele ama, querer as coisas que Ele quer. Por fim, na primeira página do capítulo, o autor cita o seguinte: de todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal, porque nos conduz a uma comunhão perene com o Pai. A meditação nos introduz à vida interior. O jejum, que nós vamos falar na próxima semana, é um meio que a acompanha e nos leva ao agir mais profundo e elevado do espírito humano. Orar é mudar. A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. Comunhão com Deus vai transformar quem nós somos. Nós precisamos aprender a dialogar com Deus. Falar, saber que Ele nos escuta e ouvir a voz dele. Se você ainda não aprendeu a orar, peça isso a Jesus. Ele deixa. Ele quer. Ele deixou os discípulos pedirem. Senhor, me ensina a orar. E não desiste no primeiro dia, não desiste na primeira semana. Exercita os teus músculos da oração. A oração é nosso lugar de encontro com Deus. Eu desejo de todo o coração que a nossa vida seja permeada pela oração. No livro, ele dá exemplos tão preciosos de oração. Essa semana eu mandei, inclusive, para uma professora, para uma pessoa que trabalha com crianças também com transtornos, com TEA e com outros transtornos, um exemplo que ele dá de uma professora que orava pelos seus alunos. Que fantástico aquilo, que ministério! O meu desejo com essa pregação é que nós possamos ser pessoas que oram. Pais, orem pelos seus filhos e imponham as mãos sobre eles. Quando eles dormem, abençoem seus filhos durante a noite. Imponham as mãos, ensinem eles a orar. Filhos, orem pelos seus pais. Orem pela casa de vocês. Vocês que têm aprendido a orar, intercedam pela família de vocês. Maridos, orem pelas suas esposas. Orem para que Deus dê a elas sabedoria. Orem para que elas sejam mulheres que tenham um coração entregue a Jesus. Esposas, intercedam dia após dia pelos seus maridos, para que eles sejam, de fato, homens, sacerdotes no seu lar, que sejam firmes, que estejam de pé quando as tempestades vierem. Empresários, orem pelos seus funcionários, orem pelas pessoas da sua empresa, orem por cada um que adentra a porta. Quem trabalha, ora pela tua equipe, ora por quem está ao teu redor. A gente precisa crer que Deus ouve as nossas orações. E não só ouve, responde e fala conosco através das orações. O meu desejo é que nós possamos aprender a ouvir a voz de Deus, igreja. Que a oração não seja apenas palavras ao vento, mas que expresse uma profunda comunhão e um profundo relacionamento com Deus. Amém?